Aí pessoal, mais uma vez, estamos juntos, né? Atividade 4, né? E o exercício é 1, tá? Que ela fala a respeito do exercício de aplicação das cargas elétricas. Represente, tá? Essa representar é a mesma coisa que desenhar, tá bom? Que fica sobre essa a mesma situação, que age, tá? Sobre a carga elétrica que. Então a gente tem uma carga elétrica, tá certo? Lançada no campo magnético, né, de vetor B, tá? Façamos os seguintes casos, né? Então aqui a gente aplica, né, na situação A, né, o sentido dá para os três, né, para as três situações A, B, C que estão aqui, nós vamos aplicar a regra da mão esquerda, né? Então aqui a gente vai representar, né? Você vai ter que representar a situação da força magnética. Onde que está a força magnética? Aqui, como que a gente pode representar essa força magnética com a utilização da mão esquerda? Aqui eu coloquei um espaço em branco para você poder estar representando. Eu vou tentar fazer com a mão esquerda essa representação, tá, do campo magnético junto com a gravura que está pertencendo aqui, tá? Então, primeiramente, o que nós vamos fazer? Na mão esquerda aqui, na mão esquerda, eu vou pegar e mostrar para você o dedo indicador, tá certo? Nesse dedo indicador, tá? Esse dedo indicador, vou dar uma pausa, tá, gente? E aí, voltando, gente, desculpe a pausa, tá certo? Vai balançar aqui um pouquinho. Como eu disse, a gente vai utilizar a regra da mão esquerda. Eu estou aqui com o dedo indicador, tá certo? Da mão esquerda, né? Tá balançando um pouquinho, deixa eu ver se consigo parar dessa movimentação, tá? Aqui vai parar, tá? Então aqui a gente tem o dedo indicador da mão esquerda, né? E ele vai servir de sentido, tá certo? Para essa situação do campo magnético B aqui, ó, tá vendo? Então tô representando para você, tá? O dedo indicador como a indicação do campo magnético. E aqui do lado a gente tem o V, certo? O V. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a representação, né, do campo magnético, tá? Aí o que acontece? Eu vou girar a minha mão, tá certo? Girar em torno do indicador, tá certo? Então eu vou girar em torno do indicador e vai acontecer isso daqui, ó, tá certo? Então o dedo indicador tá no campo magnético e aqui a velocidade. Mas aonde que está a força magnética? Então a força magnética vai estar entre os dois aqui, ó, tá certo? Entre esse campo e esse campo. Então a força magnética vai estar aqui representada da seguinte maneira: ela vai representar-se, tá certo, com uma bolinha, tá certo? Quando a gente vai representar esse campo magnético, aqui uma bolinha, tá certo? E aqui outra bolinha dentro. Esse ponto indica que a força magnética, tá certo? Ela tá aqui representada. Então esse é o campo magnético que está sendo representado nessa situação A, tá certo? O campo representado está aqui. E essa bolinha, ela indica que essa força magnética está entrando dentro desse plano, tá certo? Nessa situação. Aí nós temos aqui na letra B. Na letra B, o que acontece? Temos uma bolinha com outra bolinha dentro, tá? Isso indica que a força magnética está entrando também nesse plano. Como que iria ficar, né? Nós vamos mostrar primeiro o dedo indicador, tá certo? Aí o dedo indicador, tá certo? Representa o campo magnético, tá certo? Aí eu vou virar o indicador, ele vai ficar dessa maneira aqui, tá certo? E o que vai acontecer? A indicação do campo magnético vai ser de que forma? Através, né, do meu dedo indicador. Então ele vai ficar dessa maneira. Então, mas aonde que está a força magnética, né, representada nesse caso? Então aqui, o que vai acontecer? Ela vai estar representada nesse seguinte eixo, para lá. Então meu dedo indicador, né,
da mão esquerda vai estar direcionado. Então esse campo seria o campo, tá, da força magnética no indicador, tá certo? No C, o que vai acontecer no C? Então aqui a gente tem a força magnética, tá certo? A força magnética, tá vindo para esse lado. O que vai acontecer com a entrada da velocidade nesse campo, né? Aí o que vai acontecer? Ela vai ficar mais representada nesse lugar aqui. Então é uma forma de representação, mas é mais ou menos isso daqui, tá? Se fizer isso daqui ainda já tá bom, né? Que esse exercício é bem complexo mesmo. E aqui, como é que eu iria representar a força magnética para essa situação, para esse campo magnético? Então aqui, esse xzinho aqui da velocidade se indica, né, que a velocidade aqui, o campo, esse vetor, ele está entrando e saindo, entrando e saindo. Então, no caso dessa velocidade, ela está seguindo essa direção, ele entra e sai, entra e sai. Tá? Então, as cargas elétricas, elas entram e saem. Esse x quer dizer isso, a entrada e a saída desse vetor de campo magnético aqui está indicando que ele entra e sai, que seriam essas cargas. Como seria o campo? Como seria o campo, a força magnética nessa situação? Então a gente vai pegar a situação da mão esquerda, nós vamos pegar a mesma situação, tá? Aí tem um indicador, eu vou virar um indicador, aí eu vou ter o dedo médio aqui, então vou ter aqui indicador, dedo médio, né, certo? Que seria o campo magnético, aqui a nossa velocidade, né, tá certo? E depois o polegar, tá certo? Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer esta manutenção aqui com o dedo, ó. Vai ficar a mesma coisa, né? É que não dá para enxergar muito bem. Aqui vai ficar o campo magnético, tá certo? Não, aqui vai ficar a força magnética, o campo magnético, e essa parte aqui vai ficar a velocidade. Então a velocidade, o campo magnético e a força magnética, tá? Então esses seriam os passos da mão esquerda, tá? E quando a gente tiver aqui, por exemplo, a gente tem, né, na nossa atividade aqui, no nosso pedaço, o sentido da força, né? Tá vendo? Observe a mão esquerda aqui, ó. Então, força magnética, tá certo? Campo magnético, né? E a velocidade, né? Então, aqui é uma indicação, né, que a força magnética ela é positiva. Então, observando esse gráfico aqui, a gente tem aqui a força magnética da quantidade de carga que é positiva, o campo magnético e a velocidade, tá certo? E aqui eles fazem um ângulo, tá? Esse ângulo aqui com o O fechado é chamado ângulo de θ, tá certo? Então seria mais ou menos isso daí o exercício, tá certo? Como é que eu vou representar a letra C? A letra C ela vai ser representada, o campo magnético vai entrar aqui, tá certo? Que seria a força magnética, desculpe, força magnética, e aqui nessa posição nós teríamos, tá, o campo magnético, tá? E assim que ele vai ser representado, tá? E a força aqui ela vai se deslocar para cá, nessa velocidade, desculpa. Essa velocidade ela vai se deslocar para esse eixo aqui. Então ficaria mais ou menos aqui, né, dessa maneira para você representar, tá? De certa forma, eu até acabei fazendo porque é um exercício muito difícil, né, de compreender por enquanto. Mas fica aí a dica, tá, para você, tá, para ajudar. Até daqui a pouco continuamos.